É misericórdia de Deus mesmo. Sempre que eu aceito de trazer uma palavra, o Espírito Santo tem sido rápido comigo, tem falado, fala assim, né? E eu só vou meditando em cima daquilo lá que eu vou falar, né? Fico pensando. E um dia eu orei para Deus, falei, Deus, eu quero pregar, mas aqui é tão corrido, né? Eu quero orar se o Senhor me ajudar, né? E Deus tem me ajudado, eu agradeço a Deus por isso. Desde o começo do culto, desde que o Satiro falou, acerca do que o Satiro falou, o que o pastor falou aqui, tem sido ligado acerca do que eu vou dizer aqui. Eu creio que todos aqui têm alguma coisa que Deus falou, alguma promessa, alguma coisa que Deus fez, alguma coisa que Deus falou através de alguém ou através da vida, que alguém você vai levando isso, né? Deus falou que eu vou ser um ministro de louvor, Deus falou que vai me usar, que eu vou pregar, Deus me falou que minha família vai ser abençoada, que eu vou ter filhos. Aí Deus fez promessas individuais a cada um. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus tem falado comigo e ao mesmo tempo mais duas coisas aqui que eu vi interessante nesse texto. Todo mundo aqui conhece a história de Abraão. Abraão recebeu essa palavra de Deus e ela se concretizou só lá na frente. Lá na frente passou por gerações essa promessa aqui até que ela se concretizasse. Primeira coisa, a promessa é de Deus, mas o tempo não é nosso. O tempo é de Deus. Ele que escolhe o tempo que ele vai agir, que ele vai fazer, que vai acontecer. Não é a gente que escolhe o tempo. Então nós vemos que ele aqui, nesse tempo aqui, Deus chega, escolhe Abraão ali e dá essa promessa para ele. Fala, essa terra aqui, onde você está vendo esses cananeus aqui, vai ser de você. Eu vou dar para o seu... E engraçado que Deus fala aqui, eu vou dar para os seus descendentes. Já podia se ligar, né? Tipo assim, não vai ser para mim, né? Tipo assim, eu vou em seguida do alvo, mas não vai ser para mim. Mas até então ele segue, ele vai, a história conta aqui que ele vai até lá, até perto. E aí, primeiro ponto, eu gostaria de dizer que o tempo não é o nosso tempo. E nós temos que entender muito isso. Porque Satanás, ele é astuto. O que Satanás vai fazer? Ele vai usar o tempo, muitas vezes o tempo de Deus geralmente é um tempo longo. Para nós, para Deus é um tempo curto, porque para Deus não tem espaço de tempo. Deus não trabalha nessa dinâmica que a gente trabalha, na horas. Tipo assim, 1 hora, 2 horas, para Deus não tem. Então Satanás, ele usa muito isso para quê? Para nos enfraquecer, nos desanimar. Para que a gente possa olhar e dizer, mas será que era Deus mesmo? Será que foi Deus que falou? Será que é mesmo a mim estar aqui? Quantas dúvidas o diabo não coloca no nosso coração? Porque o nosso Deus é um Deus de certeza, ele não é um Deus de dúvida. Se há dúvida é diabo, não é Deus. Então Deus, ele traz as coisas tudo a clara. Então Jesus veio para trazer para a luz. Para quê? Para que a gente tivesse clareza do que está acontecendo. Então dúvida é do diabo. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui nesse texto aqui, que Abraão aceitou, todo mundo já sabe a história, Abraão aceitou o que Deus falou, ele foi. Olha que interessante aqui que ele fala aqui aqui no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo, no 8, no 7, começa assim, apareceu o Senhor Abraão e disse, a tua semente darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ele edificou um altar onde Deus falou com ele, para onde ele já estava, né? Aí moveu-se dali para a montanha banda do oriente de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao oriente, aí ao ocidente, e ali mais na frente edificou um altar ao Senhor a Deus. Não basta só a gente aceitar e acreditar naquilo que Deus falou. Vai ter uma caminhada. E essa caminhada a gente tem que fazer igual Abraão fez, que eu gostaria de destacar aqui. Durante a caminhada ele permaneceu firme. Você vê que ele estava num lugar ali, Deus falou com ele, ele edificou um altar. Aqui lá na frente, não fala que Deus falou com ele. Só que chegando ali, ele teve a mesma postura. Você vê que ele chegou ali, Deus não precisou falar com ele, não precisou aparecer, não precisou falar com nada. Ele manteve a fé no coração e manteve firme com o que Deus falou. E ele é o mesmo diante de Deus. Ele tomou atitude, chegou e edificou ali um altar a Deus, aonde ele chegou. Então, quer dizer, nós temos que não só aceitar o que Deus falou, mas nos mantermos firmes naquilo que Deus, diante de Deus. Não só, às vezes a gente acredita, não, Deus vai fazer mesmo. E às vezes a gente chega até a pensar que porque Deus falou, independente do que eu fizer, Deus vai fazer. E isso não vai acontecer. A gente vai ter que ter essa postura diante de Deus do quê? De aceitar, como o Satiro falou no começo do culto. Quando ele falou ali, foi confirmando que eu ia falar mesmo. Não basta só, quem o Satiro falou, não basta amar. A gente tem que temer a Deus, a gente tem que obedecer a Deus.
Não basta só eu dizer, não, mas foi Deus que falou. Engraçado que eu estava conversando com a minha mãe um tempo atrás, e ela falou assim, não sei o que fulano, falando de uma pessoa, né? Não sei o que. Eu falei assim, não, mãe, mas não é assim. Eu falei para ela. Eu falei, a Bíblia não ensina assim. Eu falei, a Bíblia ensina que ele tem que ter um compromisso com Deus. Ah, mas Deus falou que a família... Deus falou, mas passa pelo querer do ser humano. Passa pelo meu livre-arbítrio. Senão, Deus não tinha instituído desde o princípio lá a oportunidade de servir a Deus ou não. Então, quer dizer, passa pelo meu querer. Primeiro passo, se você quiser receber aquilo que Deus falou para você, a promessa, que você quiser viver isso mesmo, primeiro passo, você vai ter que entender que o tempo não é seu. E segundo, você vai ter que entender que não basta só você prosseguir e acreditar. Você vai ter que permanecer firme e constante. Porque muitas pessoas hoje têm se perdido pelo caminho. Muitas pessoas têm começado certo, têm acreditado, têm dado o primeiro passo como Abraão fez, mas pelo caminho têm se esquecido de como o procedimento tem que se agir diante de Deus, a fidelidade que tem que ter diante de Deus durante a caminhada. E Satanás, ele não tem prazo. Satanás, ele não se importa se você vai cair hoje. Satanás, ele quer que você caia antes que você morra. Então, quer dizer, Satanás, ele vai lutar para te tirar. Então, não importa. Às vezes a gente pensa assim, eu estou firme hoje, tá? Mas tem que haver uma constância, porque Satanás, ele age nisso. Hoje você está ali, mais ou menos. Aí Satanás vai vendo que você está dando uma... não, eu estou acreditando, mas já está orando menos, já está lendo menos a Bíblia. E vai indo. Então, quer dizer, a gente tem que manter uma constância para que isso se realize. Outra coisa que eu queria dizer aqui, que chamou bastante a minha atenção nesse texto aqui, que depois, no versículo 9, diz assim, depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, por enquanto a fome era grande na terra. Então, a gente lê aqui atrás que fala que Abraão, ele saiu com a sua fazenda, tipo assim, ele tinha gado. Mais na frente aqui vai falar que ele acrescentou as coisas que ele já tinha, acrescentou mais ovelhas, mais vacas, mais jumentos, mais servos, mais camelos. Então, quer dizer, Abraão, ele saiu de uma terra e foi para onde Deus mostrou para ele que assim que era para ir lá mesmo. Deus falou, vai aqui. Deus foi mostrando, foi direcionando ele. Eu não sei, na verdade aqui o texto não nos fala como Deus direcionou, como foi, mas o certo é que ele foi para onde Deus estava direcionando. Ele obedeceu a Deus, Deus foi guiando ele. Quando ele chega nesse local aqui, percebe-se que aqui Deus não fala com ele. Deus não chega e fala para ele, agora você sai daqui e vai para outro lugar. Deus não falou com ele diretamente, como antes no texto, que fala assim, que Deus apareceu a ele e falou, vai para tal lugar. Não falou, não aconteceu isso. Aqui, onde ele estava, aconteceu uma grande fome. O texto está falando ali, aconteceu uma grande fome, uma seca. E Abraão tomou a atitude do quê? De descer até o Egito. Por quê? Foi um pensamento, uma ideia humana. Não foi algo que Deus desceu e falou com ele. Foi uma ideia um pensamento o quê? Que ele raciocinou. Bom, aqui está uma seca, eu tenho fazenda, eu tenho animais, eu tenho servos. Se eu ficar aqui, eu vou perecer. E eu tenho uma promessa, então eu não posso fazer isso. O que a Bíblia fala aqui? Que ele desceu e peregrinou, tipo assim, ele saiu de onde ele estava. Primeiro, ele teve que levantar acampamento de onde Deus tinha falado para ele estar. Pensa bem, se ele tinha uma fazenda, provavelmente eles já tinham montado um lugar de morar, lugar de pousar, já tinha pessoas, já tinha animais, estavam tratando já dos animais. Ele falou, não, tem uma seca, a gente tem que sair daqui. Então, às vezes, se você quiser viver aquilo que Deus prometeu para você, você vai ter que sair da sua área de conforto. Você vai ter que, quando eu estava ali, Deus falou para me pregar sobre isso aqui, e aí eu estava ali em casa essa semana, montando caixa, desmontando caixa, tira coisa, monta coisa, põe panela, tira panela, põe copo, põe roupa, tira roupa, e começamos a desmontar os móveis e tal, e comecei a desfazer das coisas. A gente não queria se desfazer das coisas, mas aí vai vendo a condição de guardar, de pagar, vai fazendo a conta, acaba saindo elas por elas. Ainda dá, né? Aí eu peguei e falei assim, não, vamos desfazer. E Deus falou no meu coração, tipo, se você quiser viver algo que Deus tem para fazer na tua vida, Deus vai requerer de você algo. E aí eu estava pensando ali, lá na frente, se a gente for analisar essa mesma história do que Deus prometeu, se a gente for ver lá na frente José, ele lá na frente, ele é tirado da sua casa, do seu pai.
Ele era tirado dali, ele era o queridinho do papai, ele era o bajulado ali. Ele foi arrancado, ele não quis sair dali. Só que Deus tirou ele de lá. E ele abriu mão, e lá na frente ele podia ser um revoltado, falar, mas que Deus é esse? Que fez isso, que fez isso, que fez aquilo. Mas quando ele encontra com os irmãos dele, o que ele fala? Não foi vocês. Tudo isso aí era projeto de Deus. Eu precisava vir aqui, para que hoje eu pudesse estar aqui e alimentar vocês. Então traz o pai. Vem você, chama o irmão, vamos morar aqui comigo. Lá na frente acontece a mesma coisa, para se concretizar essa mesma promessa. Então quer dizer, mais na frente, se a gente for ver, chega lá na frente Moisés, o povo fica escravo e tal, e José morre, ele se esquece que José fez, e vem Moisés. O que Moisés teve que fazer? Ele estava no reino, ele estava no palácio, ele estava de boa lá. Ele não precisava assumir a autoridade de nada. Ele estava sendo instruído pelo rei, estava sendo sustentado ali por faraó. O cara estava sossegado. Quando ele tomou a posição do que era que Deus, ele falou assim, não, Deus me trouxe como um libertador. Aí ele tomou lá à frente lá e matou o egípcio lá, que quis já fazer as coisas pelo jeito dele. Ele teve que abrir mão, teve que fugir, foi para o deserto. Ficou lá 40 anos, mais ou menos 40 anos. Então,